Iniciando mais análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o site do Lance para fazer a análise do dia de hoje. Primeiramente, fazer a análise do jogo, analisar um pouco esse jogo do Flamengo versus Independiente Medellín. O Flamengo começou abafando, começou pressionando, Paquetá se aproximando da área, o time mais ofensivo. Ele colocou muito bem o Ayrton Lucas e o Emerson Royal, que dá essa amplitude ofensiva. Bruno Henrique na frente, para abrir a zaga do adversário, pode ver. Porque eu vou falar sobre isso, essa movimentação do Bruno Henrique. Mas na Libertadores, o principal ato que o Flamengo tem que fazer é chutar gol. E o Paquetá, no primeiro gol, fez isso. Recebeu o passe da Ayrton Lucas, dominou já chutando. E aí muita gente na frente, pode ver, tinha 3 ou 4 jogadores na frente do Paquetá. Ele dominou, chutou, passou por todo mundo e achou o canto do goleiro. O goleiro com pouco tempo de reação não consegue fazer a defesa. Aí o Flamengo relaxou, fez 1-0, relaxou. E num erro individual do jogador Carrascal, o time do Independente Medellín usou o contra-ataque e empatou o jogo. E num outro contra-ataque, perfeito, uma roubada de bola ali, não foi falta para mim, acho que ele passou e teve a mão de distanciamento. O cara aproveitou para jogar, que tinha dado um passe muito longo, tinha dado o chapéu e a bola foi muito para frente, aproveitou da situação para cair. E no contra-ataque o Flamengo achou a Arrascaeta. Aí vem uma coisa interessante, ir na linha de fundo e cruzar para trás. O Flamengo cruza muito a intermediária da área. Quando chega na linha de fundo, consegue fazer uma triangulação e chegar na linha de fundo e cruzar, pega para o Henrique de frente, cabeceando, e o zagueiro de costa. Quando você cruza a intermediária, você pega o zagueiro mais de frente do que o atacante do Flamengo, que tem que vir na velocidade para cabecear. Nesse lance não, o Arrascaeta foi na linha de fundo, cruzou e pro Henrique de frente conseguiu cabecear. É uma jogada que acho que o Flamengo tem que trabalhar mais com os laterais, ali foi uma jogada de contra-ataque, onde a Arrascaeta fez o cruzamento, mas eu estou falando com os laterais. Somente tem que chegar na linha de fundo e dar um toquezinho para trás, um balãozinho para trás. Você pega o centroavante como o Henrique ou Pedro, com o cabeceador de frente, e o zagueiro tenta que andar de costa, para pular de costa para conseguir acompanhar o movimento da bola. Terceiro gol, contra-ataque de novo, o Flamengo baixou as linhas, roubou a bola, um contra-ataque com a Arrascaeta, que achou para o Henrique, dominou a bola, rolou para trás, tocou para a Arrascaeta, que completou o gol. E o quarto gol, para mim, Pedro cada vez mostra que é um jogador que tem que ir para a Copa do Mundo, recebeu um passe, como 9 mesmo, distanciou do marcador 2 metros, recebeu a bola, tem um toquezinho na frente e de pico a lá Romário no canto do goleiro, fazendo o quarto gol. Uma situação interessante, Libertadores estava 3-1 e o time do Independente ainda querendo jogar, ainda lutando, então é um campeonato diferente. O Flamengo tem que entender isso, não é porque fez 1-0 já ganhou o jogo. Eles vão lutar até o final. Eles vão lutar. Tá 3-1, se fizesse 3-2, colocaria a pressão do Flamengo para um empate. Então Libertadores é diferente do Campeonato Brasileiro. Você consegue levar mais no toque de bola, mais calmamente. Mas Libertadores não, é impressão, porque brasileiro você sabe que pode buscar os 3 pontos depois, fazer um jogo mais como fosse coletivo, falando assim, simbolicamente. Então, para a página matéria do Portal Lance, só fiz uma análise rápida do jogo. Vamos para falar mais um pouco. Em noite de ídolos, Flamengo goleia o Independiente Medellín na Libertadores. Gostei muito ídolos aí, colocou a foto ali do Arrascaeta e o Bruno Henrique. São 2 caras que merecem, acho que tá desde 2009. Acho que o Leonardo Jardim escolheu muito bem, escolheu os jogadores mais experientes. Ele só não colocou o Alexandre, porque aí estava essa opção ofensiva que seria muito importante no jogo, mas colocou o Danilo ali na zaga, um jogador que orienta bem a zaga, consegue consertar as linhas. Então é um time muito experiente para jogar o jogo.
A função do Bruno Henrique foi importantíssima. Eu vi na entrevista ali que ele falou da movimentação do Bruno Henrique. No primeiro gol, o Bruno Henrique sai, sai como 9, vai para a linha de fundo, ali arrasta o zagueiro para junto dele, recomeça a bola com a Ayrton Lucas, que acha Paquetá na frente. Porque o zagueiro saiu para acompanhar o Bruno Henrique, o lateral teve que entrar para fechar, e o cara ficou meio perdido ali como marcar. E nesse espaço, o Paquetá entrou e fez o primeiro gol. O terceiro gol também, o Bruno Henrique sai do centralizado, vai para a linha de fundo, recebe a bola em profundidade, o Arrascaeta, esse passe, como do primeiro gol, como no segundo gol, o Bruno Henrique Velocidade é o jogo dele, é essa bola que ele precisa para sair na frente do goleiro. Todo mundo esperou o chute, mas ele teve calma, paciência, esperou o Arrascaeta aproximar para finalizar e vai ser o terceiro gol. No primeiro gol ele teve que voltar a bola para o Ayrton Lucas, ficou sem opção, mas esse tipo de bola bola no ponto futuro é o tipo de jogada onde o Bruno Henrique tem que aparecer. Diferente do jogo do Pedro você tem que entregar a bola no pé dele, fazer o pivô, fazer com que ele faça o pivô tipo curto de salão e finalize. O Bruno Henrique não, é um jogo com a bola mais no ponto futuro para ele pegar a velocidade, saindo da área, puxando o marcador, abrindo espaço para quem vem de trás. Isso aí ficou muito claro, tanto no primeiro gol como no terceiro gol. E os dois merecem, desde 2019, para mim, hoje, são os dois ídolos do Flamengo. No futuro, você pode colocar o Pedro como um ídolo, pode colocar o Paquetá, mas hoje, os dois ídolos do Flamengo que tem no elenco se chamam Arrascaeta e Bruno Henrique. Mais notícia: Paquetá é regente em goleada do Flamengo e mostra credenciais para a Copa do Mundo. Paquetá está melhorando seu futebol, entendeu principalmente como é jogar no Flamengo, em Libertadores, entregou demais. É isso que tem que ter, é entrega. Ele entregou muito fisicamente, estava vendo nitidamente que estava esgotado no final da partida, de tanto de partida mesmo, como falava ele, mostrava um cara já que estava entregando muito, correndo para frente, correndo para trás, querendo marcar, querendo ajudar o Flamengo de toda maneira. Às vezes você não está jogando campo de futebol. Teve um lance lá do Hermes Royal que eu também gostei muito, que ele cortou a bola, levantou e deu aquela fibrada. Acho que no jogo de Libertadores é isso, é mais vibração, é mais entrega, é mais vontade, não é jogar para a torcida mesmo. Chutou a bola para passar perto da trave, vibra, não fica lamentando, chama a torcida para cantar, roubou uma bola ali da trás, cortou a bola, um lance perigoso você salvou, vibra. Eu acho que isso é muito importante na Libertadores. No brasileiro é diferente, é ponto, você tem que ir pontuando, mas no Libertadores é vibração e o Flamengo vibrou demais. Samuel Lino acredita melhorar no Flamengo e Jardim compara estilo de Felipe Luiz. Samuel Lino é um jogador que faz 1 contra 1, é excelente. Ele está entendendo quando é para jogar por dentro e quando é para jogar por fora. Então ele tá conseguindo achar esse espaço no campo. Então é uma leitura de jogo que o jogador tem que ter. Quando é para jogar, ele tem horas que você via ele jogando até pela direita ali. Tanto ele sair da esquerda para a buscar a bola. Tem o tipo, tem a velocidade, tem a habilidade dele ali de conseguir puxar para um lado para o outro muito, muito forte. É um jogador que está crescendo no Flamengo. Isso aí assume demais essa importância dentro do Flamengo. Claro que o Cebolinha está faltando, ele vai esperar um pouquinho. Acho que jogo também para o Cebolinha, que nas substituições colocou Prata e Luiz Araújo, mas eu acho que é jogo também para o Cebolinha voltar. O Cebolinha tem um chute muito bom de média distância. Vamos. Mais notícias: Zico revela que fez cobrança a titular do Flamengo, tem que fazer
tem que fazer. A Zico está tendo um papel muito importante para mim, independente de qual seja a matéria ali. Zico está tendo um papel muito importante. Lançou seu filme, chamou as torcidas ali para fazer aquela festa. Foi na ONU representar o Flamengo e está tendo uma participação, não diretamente, mas como ídolo, de estar ali tanto com jogadores, tanto extra-campo, tentando relacionar com todos, colocar assim uma relação pública, sendo o representante do Flamengo em todas as situações. Então o papel do Zico está sendo importante demais. Vamos para mais notícia. Leonardo Jardim explica mudança no time na goleada na Libertadores. Vamos com calma, acho que primeiro não foi goleada, não foi um jogo difícil para o Flamengo, primeira vez 1-0, tomou empate, fez o segundo gol, fez o terceiro de contra-ataque, porque o Independente estava pressionando o Flamengo, e no finalzinho achou o quarto. Se o Independente Medellín fizesse o segundo, o jogo quem ia o Tacar. Então foi uma goleada, mas não é algo para oba-oba não. É algo que foi lutado, foi até o final. Em relação às mudanças, eu creio que jogo em casa, você pode empaquetar, vai ser o que ele fez, infiltração, chegar chutando, conseguiu vai ser o primeiro gol. E os dois laterais, tanto o Emerson Royal como o Ayrton Lucas, que estão profundidade do Flamengo, porque sabe, para mim é nítido que o Independente Medellín ia jogar regular. A casa deu Flamengo uns 15 minutos, achou o gol. Bruno Henrique traz movimentação de profundidade, principalmente quando o time adversário, tipo, esses times sul-americanos sobem proco, eles sobem proco, tem a marcação muito ajustada, então você estoura a bola para o Bruno Henrique na velocidade para ele preparar a jogada. Foi o lance tanto no primeiro gol como no segundo gol, então houve efeito sim. Poderia entrar com preto, poderia entrar com prata, poderia, mas acho que a escolha dele acabou sendo acertada. Outra coisa também para o Henrique Arrascaeta, necessita ter jogos mata-mata, são jogos para eles que eles se encaram muito bem. Uma coisa que ele também veio colocar aí, não tem matéria, deixa eu ver, tem alguma coisa falando aqui sobre o Carrascal que eu posso ler. Deixa eu ver, não tem. O Carrascal, ele no segundo tempo, quando tinha o Arrascaeta, depois o Carrascal ali. Foi poucos minutos, mas acho que é uma coisa que tem que ser melhor testado com o Carrascal, tirar ele um pouco da ponta, que acho que a torcida do Flamengo acostumou com pontas velocistas, tanto Samuel Lino, como Prato, como Luiz Araújo, como Cebolinha, a torcida acostumou. E ele é um cara que no ano passado, com o Felipe Luiz, que tinha Gerson, que tinha, depois foi o Carrascal, jogadores que tava cadência ao jogo, controlava o jogo. E a torcida quer pontas que vai para cima. Por isso acho que o nome do Luiz Henrique foi falado tempo atrás como contratação para mim encaixar aí muito bem. É o que a torcida quer jogadores que pegam a bola e rabisca mesmo, vai para um lado, do outro, vai para cima, é o que a torcida quer. E o Carrascal não está entregando isso. Então, se você começar a colocar ele ali no segundo tempo no lugar do Arrascaeta, aos poucos, acho que ele vai pegando um ritmo de jogo como um meia e pode ser muito mais útil para o Leonardo Jardim do que jogada aberto nas pontas. Flamengo versus Medellín, via Ricardo Lancelotti, vai para a Copa. Tem muitos jogadores ali que saiu muito bem, que falam muito bem. Danilo, que ele falou que ele gosta muito, que deve estar na pré-lista para a Copa do Mundo. Léo Pereira fez uma grande partida. Paquetá, Pedro, que ainda um pouco minutos mais, deixou o seu gol, está pedindo a oportunidade de seleção brasileira. Acho que são esses os nomes. Samuel Lino tá disputando ali, mas tem muita concorrência ali pro lado dele. Tem o Magalhães, que joga ali.
tem outros jogadores, Vinícius Júnior que cai ali, mas tem outros nomes que agora acho que a cabeça que disputa com ele e ele tem ainda que evoluir mais um pouquinho para ter outra oportunidade. Quem tá na frente é o Danilo, que é um cara que o Ancelotti gosta. Tem o Léo Pereira, que ganhou 2 jogos seguidos, acho que caiu no gosto do Ancelotti, o estilo dele de jogar. E Paquetá, que seria a quarta opção. Pedro ele tem que levar nesse último amistoso para testar e Pedro tá pedindo isso. Deixa eu ver que tem mais uma notícia aqui que eu posso comentar, que eu não tenha falado. Não, é só isso mesmo, o resto é tudo que já comentei, vou ficar repetindo as mesmas coisas. Então foi isso, o Flamengo ganhou, importante porque o Flamengo ganhou, não importa se foi de goleada, se foi de 1-0, Libertadores é isso, o Flamengo tem que classificar, já está com 6 pontos, somando mais 2 vitórias, chega a 12, eu acho que é a pontuação máxima que o Flamengo pode classificar. Com mais 2 jogos em casa, o Flamengo vencendo os 2 jogos em casa, garante a classificação. E lembrando que ano passado o Flamengo foi o segundo colocado, quase não classificou, lembra com a confusão que foi. E chegou na final, ganhou do favorito Palmeiras, que estava ganhando todo mundo na Libertadores, foi o primeiro classificado do grupo. Então não tem muito a ver não. O Flamengo tem que entender a maneira da Libertadores jogar com muita vibração, jogando para a torcida, vibrando por cada lance, tanto defensivamente como ofensivamente, contagiando a todos. É assim que joga a Libertadores. E o Flamengo ontem começou bem, caiu um pouco, mas depois entendeu, entrou no jogo da Libertadores. Então essa análise vai comigo, lembrando que todas as reportagens que eu li o título são do Lance, ali tem um trabalho jornalístico, entre ler a matéria, cria sua análise, cria sua opinião. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.